Olá, estudantes, professores e todos que nos acompanham aqui para mais uma aula dos nossos aprofundamentos curriculares aqui da segunda série do ensino médio. Trabalharemos aí populações em índices, né? Como vocês bem sabem, mais uma aula aí e a gente vai trabalhar mais um pouquinho com vocês. Hoje trabalharemos, né, especificamente alguns pontos muito interessantes, vocês vão perceber. Falaremos sobre índices, falaremos sobre coeficientes e taxas. Aula muito legal, aula muito bacana e contextualizada, como vocês vão perceber, tá? Então, o que a gente tem aí? Temos a estrutura, né? Toda aquela montagem que vocês já conhecem. Trabalharemos aí o aprofundamento curricular, né? População em índices. Estamos ali na atividade 1, ok? Desenvolvimento, tá? Lembrando que a aula, né, essa proposta de trabalho ali, você tem a introdução, 2 aulas, desenvolvimento, 4 aulas e a sistematização, mais 2 aulas. Então, estamos na aula 2 aí do desenvolvimento. Aprofundamento curricular, hashtag aí, quem divide multiplica, unidade curricular 1, números também importam, e o componente curricular, população em índices. Trabalharemos aí os componentes curriculares, ciências humanas e sociais aplicadas e matemática e suas tecnologias, né? Vocês já vão se acostumando com todos esses nomes, né? São muitos nomes, muitas descrições, né? O aprofundamento curricular aí e as suas divisões. Mas com o tempinho a gente se ajusta, com o tempinho a gente se adapta e vai se acostumando, porque na realidade são conceitos assim muito importantes, né, para a gente ir criando esse hábito e se adaptando a essa rotina aí no primeiro semestre e no segundo semestre também, e aí a gente vai desenvolver tudo isso. Lá na terceira série do ensino médio tem mais também, então existe uma continuidade, né, muito grande de todo esse processo, né, e aí a gente vai desenvolvendo ao longo aí dos bimestres. É importante que você se adapte, que você se acostume, e lembrando sempre, né, que a utilização desses materiais, né, ela é muito importante para o desenvolvimento da aula, e as atividades, né, elas são sugestões. Eu sempre gosto de frisar isso, elas não são imposições, elas são sugestões, e aí cada professor, né, e o grupo de estudantes que trabalham aí com um determinado professor, eles vão se adequar à sua realidade, vão ajustar todo esse material, todo esse conteúdo, né, que é bastante rico aí, a sua rotina, a sua forma de trabalhar. Então é isso, tá? Não existe um modelo engessado para que você trabalhe esses aprofundamentos curriculares, né? É legal que siga o mapa, né? Bacana, o mapa trabalha com muitas sugestões de trabalhos aí, são referenciais mesmo, né? Mas não é um modelo, repito, não é um modelo engessado, né, que você segue rigidamente. Não. Cada professor tem a sua capacidade aí de analisar cada situação, né? E é mais ou menos essa estrutura aí que a gente oferece para vocês, tá ok? Vamos dar sequência então? Então, ó, o velho e famoso material, né? Velho nada, né? O novo material, né? Velho é uma força de expressão, né? Então temos aí o novo material do ensino médio, aí dos aprofundamentos curriculares. Então o que a gente tem aí? Tem a hashtag quem divide multiplica, e ela, como vocês já bem entenderam, é o aprofundamento curricular, né? Estamos no mapa aí, né, que é o material de apoio, e essa aula ela é norteada, ela é baseada, você vai perceber que ela não é igual, você vai perceber que no material ali nesse tempo aí que a gente tem, você vai entender que o material ele vai falar de índices, vai falar de coeficientes, vai falar de taxas, né? Ele cria sugestões e roteiros para você seguir, para você trabalhar aí dentro da sala de aula, e veja que a aula que a gente produz, a aula que a gente vai apresentar aqui hoje para você, ela linka, com esse material do mapa, mas ela não é igual, e nem a intenção é essa que fosse igual, muito pelo contrário, né? É dar mais uma sugestão, é oferecer mais um caminho para você trabalhar aí, né? Entender qual a dinâmica da aula e perceber que são muito interessantes. Espero que, repito aí, que vocês gostem da aula. Vamos lá? Temos aí os componentes curriculares, né? A gente já está meio acostumado, população em índices, esse é a nossa praia, esse é o nosso trabalho, política e pensamento econômico, extremamente importante, né? Falando isso, reflexões sobre o poder do contrato social às redes,
ok? Temos aí a demografia, investigação das populações humanas e, finalmente, a mudanças sociais, né? Não estou enxergando demografia e trabalho, né? Coisa do... Não, é que esse amarelo aí dificulta um pouquinho, né? Então, veja, né? A gente vai, né? Os anos vão passando e a visão da gente vai diminuindo, né? Mas, enfim, a gente se vira aqui, tranquilo. Tudo bem? Então, é essa a ideia. Sempre lembrando aí que a nossa praia, né, ó, a população em índice, né, esse que a gente trabalha, e aí você tem outros professores que trabalham esses componentes curriculares tão ricos em informações aí, quanto população em índices, que é esse que a gente trabalha, tá ok? Os objetivos do componente sempre tem aquela questão, né, por que a gente faz isso, por que se estuda aí populações em índices, tá? O objetivo aí é ampliar o estudo das diferentes formas de expressar e interpretar situações socioeconômicas e tecnológicas para que o aluno possa analisá-las e se posicionar criticamente, tá ok? Bom, componente curricular, população em índice, tá ok? Duração aí prevista de 30 a 30 horas, temos 2 aulas semanais, aí oferecemos para vocês, nesse caso aqui a aula é gravada, o outro componente curricular que a gente trabalha, o Start, a hora do desafio, ele é ao vivo, tá ok? Fica o convite aí para vocês assistirem, né, dentro do tempo aí também, bastante legal, a gente produz as aulas aí com bastante cuidado, com bastante esforço para que seja algo de qualidade aí para ofertar para a rede, ofertar para todos vocês, tá ok? Vamos lá. Indicadores estatísticos. Você sabe o que são indicadores estatísticos, né? Aí eu peguei e fui lá, né? E falei, poxa, mas o que é indicar, né? Vamos começar pela essência, vamos começar pelo basicão mesmo, né? Então, indicar, ele sugere um caminho ou rumo a seguir, ou seja, ele aponta algo. Bom, de maneira abstrata, conduz as informações que tem por objetivo final uma análise crítica de dados e sustentável numericamente. Então, não é só pegar aí e agir por achismo, não. Né? Todos esses valores que você acha, né? Pega aí esses indicadores, eles têm que ter um conceito matemático e eles têm que se sustentar numericamente, senão vira fake news. Então, não pode. Então, esses números, eles têm que ser embasados aí, tá? Na matemática e tem que ter uma sustentação, numérica, né? Não pode ser simplesmente pegar um monte de números ali, né, e achar que esses números, né, vão indicar alguma coisa. Não é bem assim, tá ok? Então tem que ter uma sustentabilidade numérica aí, e matemática que reforce todos esses indicadores e tornem eles de fato sustentáveis, tornem eles de fato reais, tá ok? E que demonstram uma situação que pode haver uma intervenção. Tá ok? Bom, alguns indicadores vocês conhecem muito bem, né? Então a gente tem aí, por exemplo, os indicadores sociais, muito comuns, aí, os índices de hoje em dia, muito em voga aí, os índices de pobreza, o índice de desemprego, enfim, tá ok? Então, esses indicadores sociais aí são muito importantes, a sociologia, né, trabalha muito aí com essas questões, né, envolvendo números, tá? E o meio social, eles são muito importantes porque eles determinam, né, estratégias e políticas públicas para melhorar a qualidade de vida do cidadão. É para isso. Então, veja, quando a gente analisa a população em índices, né, o foco é exatamente isso. Então, você vai ter o revés numérico aí, né, e aí com a análise crítica, né, e sustentável numericamente, o governo, o Estado, ele pode traçar políticas públicas aí para que se melhore a qualidade de vida das pessoas. É esse o objetivo. Temos aí indicadores socioeconômicos também e econômicos, né? Eles caminham juntos. Indicadores educacionais extremamente importantes, né? A gente aqui somos professores, né? Trabalhamos para professores, trabalhamos para os estudantes, trabalhamos para as famílias, né? Então, os indicadores educacionais são muito importantes também, inclusive para políticas públicas educacionais, né? Para ser bem repetitivo, tá ok? Bom, temos aí também os indicadores de desempenho, né? Esse aí, pessoal que gosta de malhar, por exemplo, então o que você tem? Você tem parâmetros para avaliar, por exemplo, performances profissionais, performance física e por aí vai, tá? Então, por exemplo, as empresas, elas têm indicadores, por exemplo, se o trabalho, né, sei lá, de um grupo de funcionários, ou de um funcionário específico, ou de uma equipe específica, ou de uma gerência
gerência específica está produzindo aquilo que a empresa, por exemplo, almeja. Tá? E aí o que acontece? Esses indicadores, né, eles servem de parâmetro para a empresa, né? Ou seja, lá o que for ele traçar estratégias aí para que haja sempre uma melhora na qualidade. Tá, ok? Se está bom, tem que manter e aumentar. Se está ruim, tem que melhorar. E ainda temos, né, os indicadores físicos, né, por exemplo, muito utilizados aí nas academias, né, índice de massa, enfim, essa coisa toda aí. Eu não sou da academia, tá? Mas quem sabe muito bem que a gente tá falando, né? O desempenho físico, indicadores físicos dos indivíduos que praticam aí a academia, que fazem exercícios, fazem atividades físicas, que é muito importante, né? E hoje em dia mais ainda, tá ok? Bom, vamos tentar definir para vocês o que são, nesses indicadores estatísticos, né? A gente tem dois tipos de dados, né? Dados são aquelas informações que a gente colhe, né, para traçar, compor aí, montar tabelas, montar gráficos e a partir delas a gente ter um indicativo de como atuar, tá ok? Então veja, o que temos aí? Dados absolutos, tá? Quais são esses dados absolutos? São valores obtidos por meio de uma medida ou contagem, sem qualquer manipulação. São resultantes de coleta das informações conforme as frequências. E o que são essas frequências, né? São as repetições dos valores, ou seja, o número de vezes, né, que um determinado número ele aparece. Então, os dados absolutos são aqueles que são colhidos, né, dentro de uma pesquisa, tá ok? E aí, eles são utilizados da forma crua. Né? Vamos dizer assim, tá? Sem nenhum tipo de manipulação, né? Eles são pegos, eles são utilizados, né, na forma com que eles são ditos. 10 pessoas disseram que gostam de, sei lá, de televisão, por exemplo. 20 pessoas disseram que, sei lá, gostam de cinema. Então, esses números, eles vão ser coletados, vão ser colocados em tabelas, posteriormente viram gráficos, enfim, serve de informações aí, para um determinado grupo. Então, essa é só uma situação. Quando a gente tem dados relativos, né, eles são valores obtidos através de transformação de dados absolutos. Poxa, mas como é que acontece isso, professor? Geralmente isso acontece por meio de razões matemáticas, ou seja, as famosas divisões que nos induzem, que nos levam a quê? A cálculos, por exemplo, de porcentagem e análise, por exemplo, de taxas, por exemplo, taxas de crescimento, taxa de desemprego, taxas de preços ou qualquer outras situações aí, né, de desempenho também, enfim. Então, taxa de juros, né, muito comum, se bem que a taxa de juros é meio complexa para se definir, ele não leva em conta, né, só um indicador, ele leva em conta muitas variáveis que determina aí, por exemplo, como se determina a taxa de juros, a inflação calculada, por exemplo, são cálculos um pouco mais complexos, porque eles não levam em conta só uma variável ou duas, né? Muito pelo contrário, são muitas que entram aí no cálculo para se determinar esses valores aí, tá ok? Bom, então o que acontece? Quando há necessidade de se fazer comparações entre duas grandezas, pode-se obter três coisas, né? Um índice, um coeficiente ou uma taxa. O índice, tá escrito aí para vocês, é a razão entre valores de natureza distintas. Tá ok? Natureza distintas. Então, você vai comparar, você vai dividir, você vai encontrar a razão entre coisas diferentes. Então, por exemplo, o índice de densidade populacional, né? O que é densidade populacional? O número de habitantes que ocupam um determinado quilômetro quadrado, uma determinada área, tá ok? Essa área normalmente é em quilômetros quadrados, por exemplo, tá ok? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai pegar a razão, né? E razão matemática, você sabe o que é? Uma divisão. O número de habitantes, né, dividido pela área em quilômetros quadrados, beleza? Então, temos aí para se calcular o índice, né? Então, você sempre vai calcular o índice com valores de naturezas distintas, com valores de naturezas diferentes, tá ok? Temos um exemplo, número de habitantes dividido por área aí, tá ok? Aí, na sequência, o que a gente tem? O coeficiente, tá ok? Tudo muito parecido, mas são diferentes, tem que tomar cuidado. Então, o coeficiente é a razão, né? Toda vez que a gente fala razão, a gente está dividindo entre valores de mesma natureza, por exemplo, tá? Aí o que acontece? Você tem o coeficiente de evasão escolar. Lembra lá que no índice você tinha razões de natureza diferentes?
Tá? Aqui no coeficiente você vai ter o quê? Razões de mesma natureza. Por exemplo, tá? Olha o que aparece ali, ó. O número de estudantes evadidos, ok? Dividido pelo número de estudantes matriculados. Então, o que a gente vai encontrar quando você divide isso aí? O coeficiente de evasão escolar, ok? Perceba que você está dividindo, tá, okay? Valores de mesma natureza. Número de estudantes, evadidos, são estudantes. Número de estudantes matriculados, tá, ok? Então, são duas situações para quê? Para os estudantes, beleza? E aí, o que vai acontecer? A partir do coeficiente, ele vai gerar uma taxa. Mas, professor, como é que isso vai acontecer? Tá? Quando você pegar o coeficiente e multiplicar por uma potência de 10, tá, ok? Normalmente a gente pega esse coeficiente e multiplica por 100. Ah, professor, posso multiplicar por 1000? Até pode, dependendo do cálculo que você quer, da informação que você quer. Mas normalmente se multiplica por 100. Por quê? Porque toda vez que você vai multiplicar por 100, você vai encontrar o quê? Um valor percentual. E a informação, quando ela vem na forma de porcentagem, né, ela é muito mais direta, ela é muito mais objetiva, né, e ela é muito mais real. Você tem como traçar comparações aí com outros valores, né? Então a gente fala, né, de porcentagem, opa, o pessoal já está mais acostumado. Então essa é a ideia, essa é a proposta. Aqui, ó, a gente vai mostrar para vocês, vamos trabalhar umas atividades, vamos mostrar como a gente vai calcular o índice, a gente vai fazer junto aí com vocês, tá? O índice, vamos calcular também o coeficiente, uma taxa em cima de determinados valores aí. Então, ó, vamos fazer a leitura? Então, ó, uma escola do município de Figueira Branca, entre aspas aí, tá? E em negrito, o que acontece? É um município fictício, tá bom? Ela tem seu pátio medindo 8 metros de largura por 15 metros de comprimento, beleza? Tá. No período da manhã, em certo dia, estavam presentes 240 estudantes. Se todos eles, na hora do intervalo, ocuparem o espaço, teremos quantas pessoas por metro quadrado? Essa é a ideia. Tudo bem? Então vamos ver isso aí? O que a gente está falando? A gente está falando de índice. Por que a gente está falando de índice? Veja, a gente está dividindo, tá, valores, né, de natureza diferente. Então aqui o que a gente tem? Nós temos estudantes, ok? Deixa eu pegar aqui, tá? Ó, estudantes dividido por quem? Dividido por área. Essa informação ela está lá no problema. Tá? Como é que a gente faz isso? Qual que é a área do pátio? Vamos começar por aí. A área do pátio é a largura vezes o comprimento dele. Então, 8 vezes 15, temos aí, portanto, 120. E essa informação aqui, os 240, o problema já oferece, né? Que é o número de estudantes, ou seja, 240. Se eu fizer a razão matemática, né? A famosa divisão aí do número de estudantes presentes, não é, naquela manhã, dividido pela área do pátio, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o número 2. O que o número 2 indica? Ele indica o índice de ocupação do pátio naquele momento. Beleza? Então é isso, tá? Estamos dividindo aí número de estudantes pela área do pátio, então que você tem, né, valores de natureza diferentes. Então a gente está calculando o quê? A gente está calculando o índice. Tranquilo? Facinho, né? Beleza. Tá? Vamos na sequência? Deixa eu dar uma limpada aqui para vocês. Tá? Limpei. Podemos continuar? Ótimo. Então vamos lá então. Na sequência aí, o que você percebe? Que o número 2 obtido, ele indica que a ocupação média ideal é de 2 pessoas por metro quadrado naquele momento. Naturalmente, podendo haver algum tipo de mudança, tá ok? Então, naquele momento, aquela é a ocupação média ideal. Beleza? Vamos lá na sequência. Veja que o resultado em si, que aparentemente só diz quantas pessoas ocuparão 1 metro quadrado, pode ter uma relevância muito maior se considerarmos, por exemplo, que ele servirá para uma tomada de decisão. Mas que tomada de decisão, professor? Que negócio é esse, né? Número de estudantes no pátio da escola, 2 por metro quadrado, a gente vai tomar decisão de quê? Não é? Parece meio vago, não tem muito sentido, mas tem, a gente vai contextualizar para vocês, tá? E aí, veja, vamos fazer a leitura, né, do que a gente quis dizer quando criou essa situação. Veja você, por exemplo, por questões de protocolos sanitários contra a Covid-19 e segurança para todos, a equipe gestora da escola decidiu que a ocupação ideal do pátio é de 1 pessoa por metro quadrado.
Bom, ciente do índice de ocupação, que foi o que a gente calculou ali atrás, né, 2 estudantes por metro quadrado, a direção da escola pode, por exemplo, dividir o período em 2 intervalos, ficando cada um deles com a média desejada, ou seja, um estudante por metro quadrado e atendendo aos protocolos sanitários, aí, aos protocolos de segurança. Então, o que acontece? Né? A gestão, a direção da escola, de posse, né, desses números, de posse do índice, 2 estudantes por metro quadrado, em tempos de pandemia, o que ela fez? Opa, preciso tomar uma decisão, tá errado. Eu não quero 2 estudantes por metro quadrado, eu só quero 1. E aí o que eu faço? Em cima dos valores, né, ciente desse índice, desse cálculo matemático, aí ela teve uma atuação, né? Então ela, traçou, né, uma meta, eu já tenho a informação, eu tenho que fazer, eu tenho que ter uma tomada de decisão, eu consigo resolver isso. Então perceba como as informações numéricas, elas são importantes, né? Não são números vagos. 2 estudantes por metro quadrado, parece algo que não tem muito sentido, né? Mas ele é muito importante quando você tem uma situação desse tipo que a gente citou, por exemplo. Beleza? Tá? Vamos lá e continuar? Bom, ainda na mesma escola, tá? Só para vocês terem ideia, tá? A equipe gestora decidiu fazer, veja que o negócio rende, tá? Ainda na mesma escola, a equipe gestora decidiu fazer um levantamento para saber quantas crianças matriculadas entre 6 e 12 anos de idade foram vacinadas contra a Covid. Simplesmente valores, né, numéricos estatísticos, né? Uma situação fictícia aí, tá ok? Bom, considerando o total de estudantes da unidade escolar e sabendo que a escola tem 420 alunos matriculados e que 126 foram vacinados, o coeficiente, a gente está falando, não estamos falando mais de índice, estamos falando de coeficiente. O coeficiente de vacinação na faixa etária escolhida foi de quanto? Então é essa a pergunta. Veja, como que a gente vai fazer isso? A gente está falando de índice. E no índice a gente está dividindo o quê? A gente está dividindo elementos de mesma natureza. Concorda? Olha o que a gente tem então aqui, número de estudantes vacinados, nessa situação fictícia criada aqui, tá ok? Dividido pelo número de estudantes, o quê? Matriculados, tá? Deixa eu limpar aqui, o problema oferece as informações para vocês, tá? Número de estudantes vacinados, 126, a razão matemática. Número de estudantes matriculados, 420. Se você fizer essa divisão, né, você está dividindo um número menor por um número maior, lógico, você vai encontrar alguma coisa menor que 1. Você vai encontrar 0,3, também conhecido como 3 décimos, concorda? Então, olha, parece um númerozinho baixinho, né? Parece que não liga com o problema. Mas tem uma relação direta aí. Lembrando que a gente está calculando o quê? Coeficiente. O índice ficou lá atrás, tá ok? Mas ele é importante também. Vamos reiterar? Índice, estou dividindo o quê? Elementos de natureza diferentes, tá ok? Coeficiente, estou dividindo elementos de mesma natureza, ok? Muito bem, 126, número de estudantes vacinados, segundo problema. Número de estudantes matriculados, 420. Fazendo a divisão, temos aí 3 décimos. O que acontece aí? Na prática, o que a gente tem? Veja, vou subir de novo aqui, tá? O resultado. Temos assim um coeficiente de 0,3. O que é esse 0,3, professor Osmar? Que na prática não reflete uma informação significativa, você concorda? Não tem 0,3, se encaixa aonde nesse conceito? E aí o que você vai perceber? A importância de se multiplicar, né, pelas potências de 10, no caso aqui o 100. Lembra que a gente falou que normalmente a gente multiplica por 100 para encontrar a porcentagem? É essa a ideia. Então esse 0,3 aí, o que a gente está fazendo? Multiplicando por 100. E aí nós temos a informação numérica relevante, ou seja, 30%. E aí eu já consigo ter o quê? Eu já consigo ter uma informação significativa para que eu tenha uma atuação sobre ela. O que eu sei? Ora, eu sei que 30% dos estudantes na faixa etária escolhida foram vacinados. A diretora, a gestão da escola jamais vai chegar, né, e divulgar que 0,3, né, foi utilizado para encontrar o coeficiente de crianças vacinadas. Não é esse número que ela vai usar. Ela vai usar o 30%, tá ok? Vamos dar sequência? Bom, mas veja que esse coeficiente pode ser outro se considerarmos no cálculo apenas os estudantes matriculados nessa faixa etária.
Consideremos então que a escola tem 180 estudantes entre 6 e 12 anos, e que desses foram vacinados 126. Veja que o foco aí já é outro, né? A gente está analisando especificamente o percentual, né, de estudantes nessa faixa etária. E então nós não estamos levando em consideração todos os estudantes da escola. Concordo? E aí o que eu sei? Tá? Que foram vacinados 126 num total de quantos? De 180 que estão nessa faixa etária. Os números mudarão e a importância da informação, que será muito mais relevante, como vocês vão perceber. Ó, vou subir a resposta. Olha lá. Número de estudantes vacinados, a gente está falando de coeficiente, e número de estudantes matriculados entre 6 e 12 anos. E aí o que você percebe? Que a gente tem 126... Ok? O problema oferece esse número dividido por quanto? Por 180, ou seja, temos aí 7 décimos, tá? E o que esse 7 décimos significa? Ora, a gente já sabe, né? Ele isolado, sozinho, 0,7 não reflete muita coisa. Mas eis que quando a gente multiplica esse valor decimal por 100, o que temos? 70% informação significativa, né? Então, o que a gente já sabe? 70% dos estudantes entre 6 e 12 anos, aí a informação é outra, né? Perceba, ok? Entre 6 e 12 anos foram vacinados, considerando que todos que estão nessa faixa etária. Então o negócio é muito rico, né? Então você pega os números, a escola é a mesma, e aí você trabalha de forma que você consegue adequar e ajustar esses números, esses dados, essas informações, né? De forma que eles se tornem muito mais consistentes e eficientes para serem estudados. É muito importante. Então veja que a gente está trabalhando aí no micro, né? A gente está falando de uma escola. Imagina todo o universo aí, por exemplo, tá? De um município, tá? Levando em consideração da própria Secretaria da Educação, aí de todas as escolas do Estado de São Paulo, né? A gente pode até ampliar tudo isso aí, considerarmos, por exemplo, a região sudeste, ou muito mais ainda, considerarmos todo o Brasil. Então é algo muito, você pode sair do micro e partir para o macro, né? E aí, lógico, o modelo matemático, o modelo estatístico, ele acaba se tornando outro, mas são muito relevantes, são muito importantes, tá ok? Existe aí no material de vocês, tá? Os pontos de integração, que são aquele apoio aí para você trabalhar, né? Para você ter melhores informações, para você conseguir, né, ter base aí para desenvolver seu trabalho, tá? Então temos aí o Para Saber Mais, e aí tem um box com sugestões de sites para ampliação aí dos seus conhecimentos, muito bacana, muito legal. E o De Olho na Integração, que é outro box, né, aqueles quadradinhos ali, com sugestões de metodologia ativa e comentários sobre a relação dessa atividade integrada com outras, tá ok? Temos aí um momento de interação, e aí o que é a sugestão da gente? Que você forme, junto com seus colegas, pequenos grupos de trabalho e discutam quantos índices, os coeficientes e as taxas, né? Foco aí da aula de hoje, né? Então veja, sempre que você pega esses coeficientes e multiplica por 100, você encontra as taxas, né? Comuns aí no nosso cotidiano, na nossa rotina, né? E essas taxas estão presentes em nossa vida cotidiana e de forma que elas afetam sua vida, né? O objetivo é esse, né? Uma pergunta instigadora. Mas como que essas taxas estão presentes aí na sua vida? No mercado de trabalho, professor. Mas de que forma? Tá? No consumo de produtos, na sua rotina lá, né? Acontece isso, né? Muita variação de preços aí, acontece. Na saúde, hoje em dia mais do que em evidência, né? Vamos dizer assim, e na educação, tá? Então, as propostas aí para você buscar, né, números, né, índices, coeficientes e taxas envolvendo essas 4 situações aí são a sugestão de trabalho para vocês, tá ok? Bom, se você tá acessando esse material de forma independente, aí pode seguir as orientações que a gente dá, tá ok? Faça uma leitura atenta aos conceitos apresentados, anote as dificuldades e posteriormente se oriente aí com os seus professores, tá ok? Aponte as relações estabelecidas com outros componentes, tá? Para fazer, né, na aula de hoje bastante, né? Relacione os conteúdos estudados com o seu cotidiano, muito fácil também. Compartilhe e compare suas impressões e percurso dos resultados com o grupo. A ideia é trabalhar em grupo aí, divida o que você sabe e responda sempre as questões que foram apresentadas, fazendo os devidos registros. Lembra que a hashtag é quem divide multiplica, então quando você divide o que você sabe, você não está dividindo, você está multiplicando.
Obrigado pela participação de todos aí. Nosso diretor vai colocar o QR Code para vocês fazerem a análise, tá, dessa aula, aqueles comentários aí, se deu certo, se deu errado, o que a gente pode fazer para melhorar ou não. São muito importantes para a gente. Valeu, obrigado a todos, obrigado a toda a equipe de produção. Abraço, até a próxima.